Olá, eu sou o João Vitor Xavier e este é o CNN Esportes SA. Toda semana um entrevistado especial para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. E o programa de hoje é para lá de especial. Estamos em Paris, na França, onde a equipe da CNN acompanha os Jogos Olímpicos. E o programa de hoje tem duas convidadas muito especiais, duas medalhistas olímpicas. Maureen Maggi, campeã olímpica em 2008 em Pequim, e Érica, medalha de bronze com a seleção brasileira de vôlei em Sydney 2000. Vamos conversar também com Sérgio Schultz, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria do Esporte, que está aqui em Paris como um dos patrocinadores da Casa Brasil. CNN Esportes SA, começando e conhecendo um pouquinho mais dos convidados de hoje. Paris volta a sediar os Jogos Olímpicos. A capital francesa, conhecida por sua história e beleza, passou a respirar o espírito da Olimpíada nos últimos dias. Com mais de 48 modalidades em 32 esportes, a cidade recebeu investimentos para receber atletas e turistas do mundo inteiro. Segundo o Centro de Direito e Economia do Esporte, a Olimpíada de Paris deve ter um impacto financeiro de quase 70 bilhões de reais. Para falar sobre o sucesso da Olimpíada não só como esporte, mas também como negócio, o CNN Esportes SA recebe um trio de sucesso. Maureen Maggi, medalha de ouro no salto em distância em Pequim 2008. Érica Coimbra, bronze com vôlei feminino em Sydney 2000. Além de Sérgio Schultz, presidente da Recoma, empresa de infraestrutura esportiva e patrocinadora da Casa Brasil em Paris 2020. Eu vou começar esse papo pela nossa medalhista de ouro, Maureen Maggi, campeã olímpica em Pequim 2008. E a primeira pergunta para você é a seguinte, Maureen: ser campeã olímpica muda o patamar de uma pessoa, não só na carreira, mas para a vida pós-olímpica também? É bom demais, João. É um prazer imenso estar aqui com vocês, primeiramente falando. Primeiro, o atleta, ele briga para estar numa Olimpíada, né? Quando ele já se vê como atleta, ele quer estar numa Olimpíada. E depois ele quer buscar medalha. O atleta, ele não quer saber de uma final. É claro que tem os padrões a serem cumpridos, né? Mas o atleta, ele almeja a medalha. Qualquer atleta que esteja numa Olimpíada, que ele tenha chance de ir para uma final, ele vai buscar a medalha. E isso é o que importa, né? A gente, quando vê um atleta ali no alto do pódio, como vimos no seu caso na Olimpíada de Pequim, a gente tem a sensação de que ali nasceu um imortal. Você tem esse sentimento até hoje? Você se sente imortal? Não. Eu sinto que um feito meu foi imortalizado, claro, porque eu sou a primeira mulher a ganhar uma medalha de esportes individuais do continente sul-americano. E depois de mim, em 2012, vieram outras mulheres. Então eu falo que eu abri uma porteira, né? Que ela tá aberta e as meninas estão arrasando, tá todas as meninas ganhando ouro, buscando ouro. E isso é bom demais, né? Saber que você faz parte da história de ser uma conquista inédita. Mas isso aí é um pouquinho da imortalidade, né? Daqui a 100 anos, 150 anos, 200 anos, vão falar de Maureen Maggi. Vão falar, isso é verdade. Ô Maureen, um atleta quando atinge esse patamar, muda a vida dele também do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de produto? Muda. Muda tudo. Muda a imagem, muda produto, muda financeiramente falando. A gente é um espelho hoje. Então, tudo que se faz, que se fala, até o que se come, se bebe, a gente sabe que a gente é visto. Então, a criança que está chegando hoje sabe que se tem você como referência, tem que ser uma boa referência, né? Então, eu procuro ser a melhor pessoa, atender todo mundo, a melhor pessoa dentro, fora do meio esportivo, assim, né? Que é o que faz a diferença, né? Para quem te vê como ídolo, assim. E fez muita diferença, assim, essa medalha na minha vida, de todas as maneiras falando. Antes de ser campeã olímpica, para depois de ser campeã olímpica, mudou assédio, mudou reconhecimento, mudou padrão de vida, mudou tudo? Mudou tudo. Mudou. E até os outros feitos meus que eram incríveis, como campeã mundial universitária, campeã mundial, vice-campeã mundial indoor, tricampeã pan-americana. Todo mundo lembra de mim como uma campeã olímpica, que é incrível, é o máximo, mas tem um currículo tão maravilhoso por trás disso tudo, porque a gente não chega na medalha olímpica só na medalha olímpica. O atleta, ele tem um currículo imenso até a medalha, até porque foram 14 anos, né, para eu
conseguir a medalha olímpica. O Brasil é um país que trata bem o seu medalhista olímpico? Ai, é até triste de falar, mas não. O medalhista olímpico ele tinha que ser ovacionado, tinha que ser estendido um tapete vermelho. Eu não estou falando da minha pessoa, estou falando de outros campeões olímpicos, atletas olímpicos, né, medalhistas. Tinha que ter um tapete vermelho. Eu tenho um exemplo muito raro, assim, que teve uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, que eu fui jogar pôquer em Vegas e fiz uma escala em Miami. E quando eu cheguei, eu até achei que eu fosse ser presa, porque eu cheguei, um policial olhou, falou uma coisa para outro policial, eu falei assim, ixi Maria, agora eu vou ser presa. Tô com um problema, nem sei o que é. E aí eles chamaram os outros policiais e começaram a bater palma para mim, porque eles buscam no Google o seu nome, o que você é, o teu feito. E aí começaram a bater palma, eu fiquei emocionada, porque eu não tive isso no Brasil, eu nunca tive isso no Brasil. E aí ser lembrado num país onde você tem um reconhecimento maior do que você tem no Brasil, né? É meio triste para nós brasileiros, assim, mas é legal porque o mundo inteiro te reconhece, né? Como ídolo. Acho que eu posso tirar dessa sua fala a conclusão de que não apenas falta reconhecimento para quem chegou aonde você chegou, mas que também ser um campeão olímpico no Brasil é muito mais difícil, porque se falta reconhecimento depois, é fácil saber ou pensar ou inferir que faltou todo o apoio antes também, né? Isso é verdade. Poderia ter tido mais apoio. Eu lembro também de quando eu fui campeã. Quando eu fui campeã em 2008, eu treinava dentro do Ibirapuera. A pista é incrível. Mas a sala de musculação era aquela anilha velha. A sala de musculação chovia dentro. E tinha tido um temporal um dia antes. E aí eu fui gravar com uma emissora. A emissora não quis gravar lá dentro porque achou sacanagem. Não ia passar uma imagem positiva de alguém que pudesse ser campeã olímpica, né? Ou conquistar uma medalha. Tem um chão, né, pela frente. Eu tenho gravado bastante sobre esse ponto de recurso, do que a gente pode oferecer ou o que tem para oferecer. O Brasil tem muito que melhorar ainda para valorizar realmente os nossos atletas. O Marvel brasileiro é muito exigente. Quando chega um atleta numa Olimpíada, todo mundo tem expectativa de que o brasileiro que chegou ali tem a obrigação de ser campeão. Nós vimos isso nos primeiros dias dos Jogos Olímpicos. Com as redes sociais isso está muito forte. Mas talvez quem está em casa não saiba o que é o sofrimento para um atleta estar aqui e como é difícil, às vezes, ser o 8º do mundo, ser o 5º do mundo, ser o 20º do mundo em alguma modalidade, né? Exatamente. O atleta vem, ele treina, ele almeja a Olimpíada, chega até a Olimpíada e ele vai por etapas. Nem sempre vai dar certo, como já deu errado para mim 2 Olimpíadas antes. Então, nem sempre vai dar certo. Mas a gente tem que trabalhar mais a cabeça das pessoas, saber que foi uma situação que não deu certo numa Olimpíada, mas que virão outras. Que é mais hoje o Caio, da marcha, que conseguiu a medalha de prata. Ele foi para 2012, 2016, 2020, 2021, Tóquio, e aí veio para cá, Paris, para buscar medalha. Ele nem tem idade mais para buscar medalha. E ninguém estava apostando nesse menino, entendeu? Eu falei dele para todo mundo, falei que era possibilidade de 2 medalhas. Talvez para o Pio seja mais difícil ganhar medalha de prata e de ouro, porque tem 2 na cola dele, do que para o Caio, que foi a pessoa que a gente que acompanha as provas, tudo, era mais probabilidade de ganhar, que ele estava brigando com o equatoriano, o ouro e a prata. E essa talvez seja a grande dificuldade, né? A Olimpíada, isso aqui, essa coisa maravilhosa que a gente vive, ela traz um foco muito grande. Mas a gente está falando de uma história que é construída dia a dia, com muito sofrimento, com muito mais derrotas do que vitória, com muito mais dias ruins do que dias bons. E talvez falta um pouquinho do reconhecimento do público disso, né? Falta o reconhecimento de saber que a gente está aqui, que a gente está dando a vida. A gente nem tem tanto o reconhecimento, estrutura, financeiramente falando também. Teve um ano que eu tive que fazer uma vaquinha virtual para poder tá competindo, tá indo competir na Europa para chegar bem num campeonato do mundo, entendeu? Então, eu acho que o atleta, ele precisa ser mais valorizado no país. Ele só vai
poder buscar medalha quando ele for valorizado. E o público buscando isso, querendo só o ouro. O Caio falou uma coisa muito espetacular hoje. Ele falou, existe o futebol, só é lembrado no Brasil o jogador de futebol e quem tá ganhando no momento. Naquele dia. Naquele dia, no momento, né? E é um feito inédito do Caio, ninguém vai apagar isso daí. Terão outros que vão vir depois dele, mas ele foi o pioneiro nessa prova que é muito desconhecida, né, no Brasil. Mas ele aí tá brilhando como nunca, né? Agora a gente tem que valorizar o feito dele, né? Maureen, nosso país organizou uma edição olímpica. Eu, quando vejo hoje a delegação australiana, por exemplo, a força da Austrália numa Olimpíada, o que a França está fazendo nessa Olimpíada aqui, com muita força, ganhando muita coisa, conquistando muita coisa. Nós temos um legado olímpico a ser celebrado de 2016 ou o Brasil perdeu aquilo que foi construído para uma edição olímpica em casa? Não, se você pegar as medalhas que a gente teve antes, até 2012, não se compara a 2016, que foi muito bom, e 2021, que foi espetacular. Então, o legado que a gente trabalhou lá em 2016, ele tá aparecendo ainda. Não sei até quando. A gente precisa melhorar muita coisa no Brasil para a gente poder brigar de igual. As meninas que estão brilhando na ginástica olímpica, elas são de clubes. E é um clube espetacular que tem no Brasil, que está levando as meninas no mais alto patamar. Mas precisamos ter mais clubes também. Os clubes, eles estão bem envolvidos, assim. Mas fora dos clubes, a gente precisa também ter o melhor incentivo para poder chegar e não ser cobrado se perde, né? Eu estava vendo as provas da ginástica, eu gosto muito da ginástica, e não é um acaso a ginástica no Brasil. Quando a gente lembra desde a Luísa Parente, que era a única atleta do Brasil, passando pela geração da Daiane dos Santos, aí o Brasil começa a competir em equipe, com a Daniela Hipólito, com o Diego Hipólito no masculino, aí vem a medalha de ouro do Zanetti em 2012... Tem sido uma história construída até chegar essa medalha por equipe, até chegar esse fenômeno que é a Rebeca, que está encantando o mundo. Não é um acaso, o Brasil não é um acaso na ginástica. O que falta para o Brasil deixar de ser um acaso em outras modalidades? Quando eu falo acaso, eu não falo de maneira pejorativa, mas quando a gente vê uma Maureen ganhando uma medalha de ouro e depois não vê outras Maureen surgindo no esporte brasileiro, me passa a sensação que é muito mais um esforço, uma luta, uma trajetória de um talento pessoal do que uma formação de um país para gerar campeões. O que falta para que em outros esportes a gente deixe de ter um talento como a Maureen para ter uma sequência de muitos talentos sendo formados? Eu acho que falta o conjunto encaixar direitinho. O atleta receber, ele ganha bem. Tem atletas aqui que eles trabalham em São Paulo, de Uber, ou no Brasil, em algum lugar. Tem atleta de Uber que trabalha lá para poder pagar a conta também, porque atleta olímpico que não ganha o suficiente para poder se manter, ou pagar um aluguel, pagar contas. Um atleta meu que está aqui, que é o Lucas, ele dá personal. Então, falta o conjunto, o atleta não ter que ficar buscando uma estrutura, uma valorização, um dinheiro. Tinha que ter mais facilidade para o atleta não ter que ficar buscando fora ou pensar na preocupação, eu vou ter que trabalhar, vou ter que para pagar a conta, para morar melhor, para comer melhor. Não, falta o conjunto de obras mesmo, que é a estrutura adequada, tudo num lugar só. A gente tem hoje vários projetos da empresa que eu sou embaixadora, que é revitalizar quadras, levar o esporte nas praças. Talvez não tão grande como eu gostaria, pista de atletismo, porque é mais caro. Mas a gente está tentando usufruir de tudo que a gente pode, né? Incluindo e ter como opção, o atleta, ter como opção se ele quer ou não ser um atleta ou um cidadão que gosta de esporte como qualidade de vida. Você é embaixadora da Recuma, que é uma marca esportiva de infraestrutura esportiva, e você também é líder de um time que está aqui. Você tem vários atletas que você participa da formação, do treinamento no dia a dia. Estamos falando aí de quase 2 décadas do início do seu ciclo para agora, né, para esse momento que nós estamos. Hoje a condição já é melhor do que quando a Maureen começou
ou ainda continuamos falhando com nossos atletas? Eu acho que a gente ainda está falhando com os nossos atletas. Tinha uma equipe com uma potência muito grande na época, em 2008, que ajudou bastante nós a evoluirmos, assim, dava as melhores condições. E hoje a gente precisa dessa condição de volta, de segurança. Não só chegar a um patrocínio que seja, como posso dizer... Pontual. Que não seja oportunista. A gente não gosta de um patrocínio oportunista. Ele é muito bom, muito bem-vindo, sempre vai ser. Mas o atleta, ele treina 4 anos, eu treinei 14. O ciclo do atleta é 4 anos para poder você ir lá e buscar e ter um momento, um salto, uma luta, uma corrida, para você poder mostrar o teu resultado, que são 4 anos de vida treinando, né? O que você está achando dos Jogos de Paris? O que você viu com a sua experiência olímpica, de tantos jogos, de tantos torneios, de tantos mundiais? É uma Olimpíada diferente, ela é extremamente integrada à cidade. Qual que é a sua avaliação do que Paris está entregando? Paris é uma cidade maravilhosa, está recebendo todo mundo muito bem, está recebendo. Os atletas têm elogiado porque eles já começaram a fazer o treinamento lá na pista, no Estádio Olímpico, né? Na pista. E eles estão elogiando muito a qualidade da pista, a cor, o universo. Então, isso daí eu falo que a gente tem que fazer com que o universo gire ao nosso redor para fazer com que tudo dê certo, né? E vamos torcer para que os atletas consigam a melhor qualificação possível. E a medalha é consequência, né, de um bom trabalho. Eu torço para que todos os atletas sempre melhorem o resultado dentro de uma Olimpíada, que é o objetivo nosso de vida. A gente treina o ano inteiro, a gente faz o melhor resultado para chegar aqui, o índice olímpico, mas o objetivo realmente é você fazer o seu melhor dentro da Olimpíada, que é o que todo mundo faz. Sua aposta como campeã olímpica especialista. Tivemos um grande ciclo no Rio, até então o melhor do Brasil, depois fomos muito bem em Tóquio. Você acredita que nós igualaremos os 2 últimos ciclos olímpicos? Passaremos ou vamos ficar um pouquinho abaixo? Daqui a uma semana, vamos colher mais ou menos? Tomara que a gente colha mais, né? Eu, pelo menos, espero mais 2 medalhas do atletismo. Mais 2. Agora, vamos ver as outras modalidades, né? Eu tô apostando desde quando começou a Olimpíada em 23 medalhas. Seria um grande número, seria o nosso recorde, né? É verdade. Eu aposto sempre no recorde, né? A gente tem que sempre pensar positivo e pensar que vai melhorar, almejar o melhor. Tô aqui, eu sou torcedora e sempre fui torcedora do Brasil, de grandes atletas. Eu amo ver tocar o hino nacional, o atleta correr com a bandeira do Brasil. Eu acho isso fantástico. Universo à parte. Malren, obrigado pela entrevista. É um prazer te entrevistar. Você é um ídolo, é um ícone para todos nós. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, querida. E tenhamos uma ótima Olimpíada aqui em Paris. Estou de volta com o CNN Esportes SA, direto de Paris, no clima, no ambiente dos Jogos Olímpicos da França, com mais uma medalhista olímpica, Érica, nossa convidada. Você que viveu um ciclo inteiro com o voleibol brasileiro, uma mudança de geração e viu o Brasil se consolidar como um símbolo do vôlei do mundo. Dá para dizer que nós ainda somos uma potência do vôlei olímpico mundial, Érica? Prazer tê-la aqui. Prazer estar aqui com vocês. Tenho recebido muito carinho. É muito gostoso ver o quanto o voleibol é amado. Eu vou aos restaurantes, as pessoas gritam meu nome, os fãs pedem autógrafo. Hoje eu tive a oportunidade de, num jogo de vôlei, assistir Turquia contra a República Dominicana, né? A República Dominicana que tem um treinador brasileiro. Eu que joguei no Galatasaray na Turquia, recebi muito amor, muito carinho. Então é muito gostoso ver que a memória do brasileiro, né? Ele segue firme, segue presente com o voleibol, né? Então tá muito atualizado esse amor ao voleibol. Nós somos uma potência do vôlei. Temos uma história muito grande de medalhas na quadra, na praia, no masculino, no feminino. É justo esse título de potência do vôlei e é justo o tempo? Nós somos ou nós fomos? Nós somos. Eu que sou mineira, né, tenho o privilégio de ser mineira. A gente tem uma escola gigantesca em Minas, né? Se você vai pensar, a Gabi, que hoje é a melhor jogadora do mundo, eu, Érica, que venho lá, Sheila, uma das maiores jogadoras da história. E olha, a gente segue a escola, né? A gente
muda a Paula, geração. Ana Flávia. Ana Paula, Ana Flávia, enfim, Ilma, N jogadoras maravilhosas. Eu nem vou citar todos os nomes, senão eu vou ser injusta, né? Que temos muitas mesmo, é uma escola mineira, ela é maravilhosa e ela é exemplo, né, no voleibol, porque somos todas técnicas, fazemos todos os fundamentos muito bem. Você está otimista para o nosso vôlei nessa Olimpíada, tanto na quadra quanto na praia? Estou muito otimista. E eu vou te falar, assim, um currículozinho da nossa seleção feminina de vôlei da quadra. Nós temos a Gabi, como eu disse, melhor do mundo. Nós temos a Thaísa, que joga no Minas, que é a maior jogadora para mim da história, bicampeã olímpica. Passou por um momento difícil de superação, tá aí no seu auge jogando. Temos a Carol, que é nossa central, melhor bloqueadora do mundo. Como não sonhar? Você tem um tripé ali de melhores do mundo. Com a Ana Cristina, que aí é a juventude que vem. Eu gosto dessa mescla, sempre deu certo, né, no esporte, da juventude com a experiência. Então nós temos muitas histórias lindas no voleibol, né? Então eu acredito que quando essas histórias elas estão tão assim, sensíveis, é o momento da medalha vir. Porque todo mundo já viveu um processo difícil, né? Que a medalha não vem sem dor, né? Eu sempre falo isso, é sempre difícil ter uma medalha olímpica. Essa frase é muito bonita, a medalha não vem sem dor. Talvez falte a quem nunca entrou numa quadra, num tatame, numa piscina, quem nunca teve a oportunidade de disputar uma Olimpíada e que fica torcendo do lado de fora, um pouquinho dessa compreensão do tanto que é difícil estar aqui, do tanto que o filtro olímpico é complicado, né, Érica? Exatamente. A gente já vem, né, imagina ser esportista no nosso país, né, a gente já vem, né, de uma jornada de muita luta, de muito desafio. Então, já vem preparado, né? Porque até chegar aqui, que é o sonho de todo atleta, né? A gente fala muito de medalha, mas só de estar numa Olimpíada, né? Já é um campeão, qualquer atleta do mundo. Quem não gostaria de estar em uma Olimpíada? E hoje o Brasil vem entendendo a importância de uma medalha, né? Porque o Brasil valoriza sempre muito o ouro. E a gente está entendendo o quanto é importante uma medalha em qualquer esporte que seja. Mas quando eu ganhei minha medalha em Sydney, de bronze, eu só fui entender a importância dela, porque eu também tinha essa mentalidade de brasileira, quando eu cheguei no Brasil e quando o mundo me abriu as portas. Porque uma medalha olímpica, ela muda a sua vida, o seu entorno, né? A gente nunca pensa só na gente. A nossa responsabilidade também de uma medalha é para o futuro. E quando você ganha uma medalha olímpica, você consegue investidores, patrocinadores, né? Fãs, que o ídolo traz mais visibilidade para o esporte. Então a gente tem uma responsabilidade muito além da Olimpíada só com o esporte. Porque também, além da gente ter essa responsabilidade com o novo, com o jovem que vem, a gente tem com a gente que já passamos, que somos, né, a história. Porque quando uma seleção ganha, tem trabalho para todo mundo, para os que foram, né, para os que já foram, para os que são e para os que virão. Então isso é muito importante, uma medalha olímpica. E eu acredito muito que estamos muito focados nisso, a nossa seleção feminina. Eu perguntei isso para a Malren agora há pouco. O que muda na vida de um atleta no pós-medalha olímpica? Depois de subir naquele pódio, com o mundo inteiro olhando, o que acontece com a carreira de vocês? Olha, muda muito, né? Muda o respeito, as portas, né? Eu brinco, né? Falando pra você que a gente tá aqui no Arco do Triunfo, eu que venho lá de Venda Nova, em Belo Horizonte, né? A gente eu venho de mais longe que Venda Nova, eu venho de Caeté. A gente se emocionou aqui. Você vem de Belo Horizonte, eu venho da grande Belo Horizonte. Então você merece meus parabéns também, a sua medalha olímpica. E é tão linda você ver isso. Eu estou aqui hoje justamente por motivo dessa medalha. Então a gente explicar em palavras, às vezes, é muito difícil. Mas eu sempre, há 24 anos, ela me abre as portas. Se eu vou atrás de um patrocinador, eu vou com essa medalha no peito. Se eu vou receber, né, estar num canal do tamanho que é a CNN, a medalha que me traz aqui. Os projetos sociais, os sonhos de transformar outras vidas, que eu acho que é a minha missão mais importante hoje, essa medalha que abre esse caminho. Então ela abre muito mais que o esporte, ela te dá, nossa, uma jornada muito mais fácil, né? Então toda luta, toda jornada, toda dor se transformou em esperança com essa medalha. Então ela é o amor da minha vida, né? Eu falo, porque é ela que me abre todas as portas e me ajuda nessa jornada. O Brasil trata bem os seus heróis olímpicos? Olha, eu recebo muito amor, né? Eu sempre falo, como você disse, o voleibol é muito querido, né? Talvez de popularidade seja o segundo esporte. E eu tenho recebido cada vez mais amor. Eu vim agora para cá, né, com a Recoma trabalhar, e eu tenho recebido esse amor e cada vez me provado mais que a gente não é esquecido, que a gente vai sendo mais respeitado, mais lembrado. Eu tenho recebido o amor de todos os lados, pelas redes sociais, aonde eu passo.
Então eu acho que o brasileiro, sim, ele aprendeu a respeitar os seus heróis. Porque ser esportista no Brasil é ser herói, né? Porque a gente sabe que a jornada nunca é fácil. Então eu tenho recebido muito esse amor e estou muito feliz de verdade. Estou emocionado o tempo inteiro. Parece que eu sou uma jovem de 18 anos. Mas é realmente porque eu sempre vim jogando, sempre com muita responsabilidade. Joguei profissionalmente até 2019. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, né? E ter esse contato com fãs, com vocês que eu encontrei. Então tem sido uma coisa assim... Eu só posso agradecer a Deus, porque tem sido maravilhoso demais. Ô, Érica, eu comentava com a Malren que em alguns esportes a gente vê sobressaindo o talento natural. Como é o caso dela, uma atleta, mas não teve uma outra Malren depois dela. Exato. No atletismo. Mas o vôlei é um pouco diferente. Quando a gente pega a história do vôlei olímpico do Brasil, desde a Olimpíada de 84, com a geração de prata, 92 a geração de ouro, o vôlei feminino, das brigas eternas com Cuba, daquelas medalhas de bronze tão maravilhosas de Sydney, de Atlanta, do vôlei de praia, das primeiras medalhas, do primeiro pódio com duas duplas brasileiras ali em Atlanta 96. E aí vem ouro em Atenas no masculino, vem 2 medalhas seguidas de ouro no feminino, pratas no masculino, ouro de novo no masculino no Rio. Ou seja, é uma realidade, Prata não em é uma Tóquio. casa, prata em Tóquio, não é um acaso. Não. Né? Não é um fruto de uma boa geração, é fruto de uma boa história. Por que o vôlei no Brasil dá certo? Por que nós somos uma potência olímpica no vôlei? Eu acho que esse legado, né? Quando a gente fala do hoje, a gente tem que lembrar lá atrás que a Jaque Silva começou, né? Todas essas meninas que tiveram, né, muito menos acessibilidade, né, a bons ginásios, a bons pisos, a bons tênis. Então, eu acredito que o voleibol é justamente essa potência, porque continuamos treinando, trabalhando, evoluindo. Vieram treinadores como o Bernardinho, que começou a fazer escola fora, começou a ir na Rússia, ver por que elas jogavam com tanta força no ataque, ia no Japão, tentava entender por que eles dependiam tanto. Então, começamos a fazer essa escola e não parar, e treinar, e continuar um legado, né? Como você mesmo disse da Malren, é importante ter novos ídolos. O esporte só cresce com novos ídolos. A gente não pode ter só um herói, a gente tem que ter vários heróis. E eu acho que o voleibol continua com esse trabalho na base. Aqui atrás, Napoleão Bonaparte passava quando voltava das guerras vitorioso. Então esse aqui é o lugar dos vitoriosos como você. Amém. Obrigado, viu? Obrigado você, um beijo. Foi um prazer estar aqui com você e te reencontrar, né? Prazer. Depois de 20 anos. 20 anos, estivemos juntos em Atenas. Ah, essa mineirada não tem jeito, né? E agora no CNN Esportes SA, Sérgio Schilt, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria do Esporte, e da Recoma, que é uma das patrocinadoras da Casa Brasil aqui em Paris. A festa é maravilhosa, o esporte extraordinário, a competição, mas acima de tudo a gente tem que lembrar que aqui é um grande negócio, né, Sérgio? Boa noite. Boa noite a todos. E obrigado pela oportunidade, agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer falar de esporte sempre, mesmo como negócio. É sempre um prazer falar do esporte. Realmente, a Olimpíada é talvez o segundo ou terceiro maior negócio esportivo. Não só pelo tamanho, a dimensão e a abrangência do que acontece durante os Jogos, mas principalmente por tudo que acontece na preparação para os Jogos. Os Jogos começam já na formação do atleta. Nós temos a necessidade, segundo as contas do Comitê Olímpico, de 15 mil atletas na base para um medalhista olímpico. Então, é um negócio muito maior do que a própria Olimpíada em si, que é a cereja do bolo. O atleta treina e se prepara 90% do tempo para competir 1% do tempo. Então, daí dá para se ter uma dimensão do que é o tamanho dos Jogos se espraiando pelo mundo inteiro em atletas num número enorme se preparando para isso. Ô Sérgio, qual é o cálculo que a Associação Brasileira da Indústria do Esporte faz do impacto do esporte para a economia de um país como o Brasil? Qual a importância do esporte para a nossa economia? A importância é enorme e cada vez maior, porque o esporte brasileiro está descobrindo novos meios de se financiar. Está hoje se financiando como um negócio, como, por exemplo, a
a Casa Brasil, que nós estamos aqui em Paris, é totalmente autofinanciável. O Comitê Olímpico não está colocando recursos do esporte lá, né? Ela é totalmente financiada pelos patrocínios. Então, assim, o esporte conseguiu, através das leis de incentivo, através do patrocínio privado, através do marketing de responsabilidade social, marketing de responsabilidade ecológica, enfim, todos os meios de financiamento que surgiram, o esporte ganhou uma nova dimensão no Brasil com o calendário esportivo, que vem desde os Jogos Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Jogos Indígenas, Copa do Mundo, Olimpíada. E agora, recentemente, anunciou o prefeito de São Paulo a candidatura da cidade de São Paulo para 2031, para os Jogos Pan-Americanos. É uma candidatura que tem total chance de se viabilizar. Estes eventos, por si só, atraem uma grande massa de recursos privados e algum recurso público, mas um volume muito grande de publicidade e tudo mais, mas ele também gera um volume muito grande de recursos na preparação dos atletas. A sua empresa, que está aqui como uma das patrocinadoras da Casa Brasil, é uma das maiores, se não a maior empresa de infraestrutura esportiva do Brasil. Me chamou a atenção, eu estou acompanhando há 20 anos os Jogos Olímpicos, desde Atenas 2004. A Olimpíada de Paris é uma Olimpíada toda ela desmontável. A gente chega nas arenas, o que Paris tinha pronto está sendo usado. O que não tinha pronto não foi construído. São estruturas que se montam, que se desmontam, que faz, que refaz. É um jeito do esporte vencer aquela disputa antiga, aquela crítica antiga de que Jogos Olímpicos geram os ditos elefantes brancos. Na verdade, é uma recomendação do próprio Comitê Olímpico de que os Jogos sejam feitos de maneira a não prejudicar a vida das cidades, né? O esporte tem que caminhar, o desenvolvimento da infraestrutura tem que caminhar de maneira mais suave. E essa maneira mais suave é feito mesmo de instalações, o overlay, em geral, é de instalações provisórias. Essas instalações provisórias oferecem excelentes condições, porque a tecnologia de coberturas de lona tensionada, para instalações provisórias, as arquibancadas de alumínio, as arquibancadas retráteis, deram muita mobilidade. Isso veio de eventos grandes, como a Fórmula 1, como outros eventos que são feitos na rua e que ganham essa dimensão no momento da competição e no momento seguinte pode ser desmontado e transferido para outro lugar. É uma recomendação, é uma maneira nova de fazer. Para a maioria dos esportes isso é bem possível. Nós falamos agora há pouco com duas medalhistas olímpicas que estão no seu time. Qual a importância de associar a imagem de atletas vencedores, como o caso da Maureen Maggi, campeã olímpica, como o caso da Érica, medalhista olímpica, a imagem de um grupo, a imagem de uma empresa? Não é só associar a marca. Eles trazem uma imagem, eles associam a imagem, nós associamos a nossa imagem à imagem vencedora deles. Isso é um ganho. Mas há um outro ganho que nós exploramos, que é o conhecimento técnico deles, no desenvolvimento dos nossos produtos. A Maureen, o Zanetti, o Baby, a Érica também discute conosco como melhorar a infraestrutura. O nosso objetivo, o nosso sonho é oferecer aos nossos atletas as mesmas condições de prática dos melhores centros do mundo. E a Recoma tem conseguido isso. Nós temos conseguido levar projetos com esta qualidade para o Brasil inteiro, de Roraima ao Rio Grande do Sul, do Amapá ao Mato Grosso. Enfim, nós temos do Nordeste ao Norte, do Sul ao Sudeste, enfim, todas as regiões nós estamos... A infraestrutura brasileira vem melhorando sensivelmente na qualidade. Basta ver isso nos nossos resultados. Por exemplo, dos Jogos Pan-Americanos, que nós tivemos uma evolução, chegamos em segundo lugar, mas muito distante. Cuba ficou distante, México ficou distante. O Brasil se posicionou com uma entrega esportiva absolutamente fantástica nos Jogos Pan-Americanos. E os nossos atletas estão durando mais. Né? Nós temos o Fábio jogando 42 anos. A Jade conquistando uma primeira medalha olímpica aos 33. Nós temos o Huertas do basquete jogando com 43. Em alto rendimento, em alto nível. Isso se deve a termos estruturas melhores hoje, campos, quadras, piscinas, tatames, condições de recuperação física, médica, clínica, esse fora
da competição melhorou muito para o Claro atleta? que sim. O atleta no Brasil começava jogando em quadra de concreto, em que o amortecimento é todo nas suas articulações. Hoje ele já joga em piso flutuante. Esse piso flutuante absorve até 53% do salto de um atleta, por exemplo. Mas nós temos também, melhorou a fisiologia, melhorou a medicina, melhorou as condições de prática no treinamento e melhorou também as condições de competição. Mas o mais importante é o que o Oscar Mão Santa me disse uma vez. Ele disse assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E para treinar mais, eu preciso me contundir menos. Então, as condições de prática melhoraram e a infraestrutura que a gente proporciona, que o Brasil proporciona hoje, já permite com que os atletas tenham uma condição de prática que permita treinar mais. No pós-Rio 2016, tivemos uma crítica muito grande que o Brasil estava perdendo o seu legado olímpico, que muitas instalações não foram bem aproveitadas. O Rio de Janeiro e o Brasil aproveitaram bem aquela edição olímpica? Em termos de resultado esportivo e para a indústria esportiva, que eu posso falar a indústria esportiva, a indústria do esporte brasileiro conseguiu entregar as Olimpíadas em altíssimo nível. Né? Nós entregamos em nível de primeiro mundo. É claro que houveram alguns excessos na infraestrutura que foi construída, mas é natural, pelo desenvolvimento do esporte, se cometer um erro aqui e ali. Mas o legado é espetacular. Eu costumo citar como o legado a nossa evolução em comparação com todos os países da América Latina, todos, do México para baixo. Inclusive, desculpa, nem só a América Latina, pode incluir o Canadá nisso. Nós conseguimos uma evolução absurda no desempenho dos nossos atletas. A nossa infraestrutura permitiu trazer a Copa do Mundo feminina sem nenhum investimento praticamente. Nós vencemos a disputa com países que tinham grande potencial de vencer para ser a cidade-sede da Copa do Mundo feminina com muita tranquilidade em função do legado que foi deixado. Claro que é um legado caro, cheio de críticas e problemas, mas isso é meio que natural no meio de se fazer alguma coisa, se cometer erros. Só erra quem faz. Ô Sérgio, para fechar, termina Paris, começa Los Angeles, começa Brisbane, que são as próximas edições olímpicas. Como especialista, como presidente da Associação Brasileira da Indústria do Esporte, estamos numa curva crescente do esporte olímpico no Brasil? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Nós não só estamos crescendo como número de modalidades, com as modalidades novas, tivemos sorte de que essas modalidades novas são vocacionadas ao Brasil, né? O skate, o surf, são modalidades que nos trazem vantagem pela nosso desenvolvimento esportivo. Mas a Recoma, por exemplo, está fazendo hoje 2 pistas de atletismo classe 1 da IAAF. E tá fazendo 2 pistas de skate. Uma pista de 3.500 metros quadrados de skate. Existe dentro dos programas dos políticos das novas administrações que virão, grande componente de esportes. Nós temos hoje o prefeito de Campinas, que era secretário de esportes. Então, o esporte está elegendo. O esporte serve hoje, como sempre serviu, que não tinha essa visibilidade, como ferramenta auxiliar de política de segurança pública, de política de saúde, de política de integração social, geração de renda. O esporte realmente ganhou uma dimensão muito maior. Obrigado pela entrevista, sucesso, que a gente continue nessa curva crescente com o esporte no Brasil. Muito obrigado, é um prazer falar aqui com o seu público e com certeza nós vamos ter, você perguntou o placar da Mauri, o meu é 25, viu? 25 medalhas. Eu acho que nós temos condições de fazer 25 medalhas, não sei a cor. Mas acho que nós vamos fazer 25. Aquelas 21 do Japão vão ser superadas. Muito bem, esse foi o CNN Esportes SA de hoje, direto aqui de Paris, do Arco do Triunfo, no clima dos Jogos Olímpicos da França, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Na semana que vem, estaremos de volta, fechando os Jogos Olímpicos aqui da França. Um abraço e até lá.